Pessoal, eu sou Adriano Marçom, eu sou o gestor de marketing aqui da TOTVS Interior Paulista. Como muitos de vocês têm acompanhado, a gente tem feito uma série de webinars ao longo aí de 2020, intensificamos mais agora no mês de março e abril, e hoje o nosso webinar é sobre a importância do compliance fiscal, né? É um período onde a gente tem falado muito sobre soluções voltadas ao RH, departamento fiscal, departamento pessoal, mudança de legislação para a área de departamento pessoal, MP 927, por aí vai, mas a gente não pode deixar de lado toda a questão fiscal que já é vigente hoje, e a gente não pode descuidar desse assunto, né? Por isso a gente trouxe esse conteúdo. Quem vai apresentar aqui com a gente é o Mário, ele é especialista no assunto da TOTVS, ele vai dar sequência no webinar aqui, eu vou ficar aqui acompanhando o chat, então ao longo do webinar, qualquer dúvida que vocês tenham, pode colocar aí no chat, a gente habilitou inclusive o modo perguntas, então vocês podem colocar ao longo do webinar as perguntas aí no chat, e a gente vai deixar para responder no final desse webinar. Vamos lá. Mário, deixo aberto com você aí, vou acompanhar daqui o chat e no final a gente volta para responder as dúvidas, tá bom? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Assim como a grande maioria também estou trabalhando home office, né? Então, peço desculpas aí se tiver algum tipo de ruído ao fundo, porque não tem como controlar vizinhos, né? Então, às vezes eles fazem algum barulhinho aqui, então pode ser que no decorrer da apresentação aí tenha algum ruído de fundo, por isso eu já antecipadamente peço desculpas. Eu sou Mário Nascimento, sou especialista de soluções, né? E hoje o foco é falar um pouquinho com vocês acerca da importância do compliance fiscal na atualidade, né? Devido aí ao advento do SPED, apesar de não ser uma coisa tão nova, né? A gente começou lá atrás, em 2007, com nota fiscal eletrônica, aí falar de SPED, mas a gente está sempre tendo novidades nesse sentido e é sempre importante estar falando a respeito, né, de compliance, principalmente nos dias de hoje. Então, falando um pouquinho sobre a agenda, né, eu vou falar inicialmente aí sobre o contexto tributário para as empresas no Brasil, falar um pouquinho do próprio compliance, né, o ponto de partida aí do projeto SPED, a importância também de cadastros, né, então, cadastro de produtos e participantes aí para o sistema público de escrituração digital é fundamental. Questão também de mapeamento tributário, falar um pouquinho acerca das multas aí em relação às informações, né, omitidas, inexatas ou incompletas, dar alguns exemplos de cruzamentos, né, que são realizados aí pelo fisco, e ao final vou mostrar como ser assertivo e eliminar riscos, né, em um cenário tão complexo como o que a gente vive no país. Então, começando pelo contexto tributário para as empresas, né? Vocês que são do meio aí, que acompanham de perto, né, essas questões, sabem o quão difícil é, né, estar acompanhando tudo que vai acontecendo diariamente aí na legislação. E não tem jeito, né? É fundamental para a garantia do compliance aí que vocês estejam atentos. Hoje, para vocês terem ideia, o volume médio de alterações legais por dia ultrapassa as 220 alterações. É claro que nem sempre vai ter alguma alteração legal que impacte nas suas operações, né? Mas nem por isso o contribuinte deve deixar de estar acompanhando. Então, o contribuinte deve estar sempre atento para verificar se há alguma alteração que impacte em alguma de suas operações, né? Então, tem que ter todo esse cuidado para garantir, né, que se mudar alguma coisa que tenha reflexo ali na sua operação, ele já consiga ajustar e atender a nova legislação. E a gente sabe o quão difícil é para fazer isso, né? Até mesmo por conta da quantidade de tributos que nós temos hoje no país, né? Então, a gente tem mais de 40 aí contribuições, estão divididas em impostos, fundos, taxas, né? Então, o grande volume de tributo também atrapalha bastante a vida do contribuinte, né? Muita coisa para cuidar, para acompanhar, né, e para entregar informação para o fisco. Quando a gente olha para o intervalo, né, de alíquotas, a gente vê também que fica bem complicado, né, devido até à elasticidade aí que a gente vê em relação às alíquotas dos tributos. Então, num exemplo aqui da COFINS, a gente pode ter variações aí de 3% a 47,40%, dependendo do tipo de produto, né, envolvido na operação, dependendo da operação.
e também o grande volume que a gente tem de obrigações acessórias, né? Então, o volume de obrigações acessórias também tomam muito tempo do contribuinte e geram um custo muito grande, né, para as empresas. É bem complicada a vida da empresa nesse sentido, né? Porque além de cumprir ali com as obrigações principais, que nada mais é que o pagamento dos tributos, né? Ainda tem que ter todo um cuidado com a questão das obrigações acessórias, né? Para estar prestando essas informações para o fisco. E com o advento do SPED, isso ficou ainda mais crítico, né, para o contribuinte. Por quê? A gente, com o SPED, teve uma mudança de paradigma bem significativa. O que aconteceu aí com o sistema público, né, com a entrada do sistema público de escrituração digital? Ficou tudo mais simples para o fisco, em relação a estar acompanhando, né, o que os contribuintes estão fazendo. Por quê? Anteriormente, a gente sabe que o fisco tinha dificuldade, né, de trabalhar a informação dos contribuintes, porque era tudo feito de forma muito manual. Então, o que acontecia? Algumas empresas passavam anos sem nenhum tipo de fiscalização, outras, quando fiscalizadas, acabavam sendo fiscalizadas em cima de uma base amostral, porque o fiscal não tinha como olhar para a totalidade de documentos, né, de grandes empresas. Então, a fiscalização acabava ocorrendo em cima de uma base amostral. E hoje a realidade é outra totalmente diferente, né, com o advento do SPED. Por quê? O fisco investiu bastante em mecanismos para estar trabalhando, para estar tratando todas essas informações que ele vem recebendo por parte dos contribuintes, né? Então hoje não tem jeito, o contribuinte entrega ECD, ECF, SPED fiscal, SPED contribuições, E-social, EFD-REINF, não para, né? São diversas obrigações sendo entregues de maneira digital. Então, para o fisco fazer uma análise dessa massa de dados hoje é muito fácil, tanto que hoje ninguém mais escapa aos olhos do fisco, né? Tá todo mundo, todos os contribuintes estão sendo fiscalizados em 100% das suas operações. E o reflexo disso eu trago aqui em relação ao plano plurianual, né, que a Receita Federal solta todos os anos. Então, esse daqui é o resultado de 2018, a Receita Federal ainda não soltou o resultado de 2019, acho que devido a essa questão aí da Covid, né, então atrapalhou um pouquinho, provavelmente eles ainda não soltaram. Geralmente eles soltam isso entre março e comecinho de abril, mas até agora não disponibilizaram, né? Pode ser que esse ano demore um pouquinho mais. Mas olhando para os resultados aqui de 2018, que é aquele plano plurianual, né, onde eles mostram os resultados do ano imediatamente anterior e as perspectivas para o ano corrente. E aqui a gente viu, né, o que aconteceu. O fisco superou em muito, né? A Receita Federal superou assim de forma bem significativa a meta do que eles tinham estimado de recolhimento aí em cima de auto de infração, né? Eles tinham uma estimativa para o ano de 2018 de 149 bilhões. E o que eles tiveram de arrecadação ali foi 186 bilhões. Então, superando aí em mais de 25%, né, a estimativa dos lançamentos de ofício para o ano de 2018. E tudo isso é reflexo do sistema público de escrituração digital. Por quê? Ficou muito mais fácil para o fisco estar evidenciando qualquer tipo de problema, né, nas escriturações aí dos contribuintes, através do SPED. Por quê? Como eu falei, eles investiram bastante em ferramentas, em mecanismos para fazer todo esse tipo de análise, né? Então, a fiscalização hoje é feita de forma eletrônica. E aqui, quando a gente observa também a questão do próprio resultado indireto, né, dessa fiscalização, a gente vê que o volume foi imenso também. Então, aqui a gente tem quase 1,5 trilhão decorrente dessa percepção por parte do contribuinte. Por quê? O contribuinte está percebendo que se ele não tomar cuidado, que se ele não fazer a coisa de forma adequada, consequentemente, ele vai ter problema, ele vai acabar sendo autuado. Então, houve já uma melhora significativa, até mesmo, na questão das entregas realizadas, né, pelos contribuintes, justamente porque o contribuinte está sentindo, né, que a hora que ele entrega isso de maneira digital, se não tiver com uma boa qualidade a informação, consequentemente, ele vai ter algum tipo de problema. E aí eu pergunto, né, o que é o compliance fiscal? O que é o compliance fiscal, tributário? Nada mais é que estar em conformidade com as leis e regulamentos, né? Tanto fiscais, contábeis, trabalhistas, previdenciários. Ou seja, é garantir a entrega certa, né? Desde as obrigações principais até as obrigações acessórias. Ou seja, é cumprir o que está determinado nessas leis e regulamentos. Só que a gente sabe que nem sempre é fácil, né, fazer isso. Por quê?
A gente tem uma legislação muito complicada aqui no Brasil, né? Então fica difícil. E muitas vezes a interpretação é dúbia, cada um lê, interpreta de um jeito, mas não tem como ser diferente. O que acontece? Para você ter um compliance, necessariamente você tem que interpretar adequadamente nessas legislações para poder conseguir fazer as entregas, né, de acordo com aquilo que o fisco espera. Caso contrário, o contribuinte acaba tendo problema, né? Então, quando você faz uma interpretação de uma legislação que você fique na dúvida, tem uma questão aí que você acha que é dúbia, o colega entende de um jeito, você entende de outro, né? Às vezes é até válido fazer uma consulta junto ao fisco para ter um entendimento por parte do próprio fisco, né? Para você não correr risco aí de fazer uma coisa de acordo com a sua interpretação e a sua interpretação estar equivocada. Então, tem que ter muito cuidado nessa questão de interpretação das legislações para você conseguir entregar, né, adequadamente aquilo que o fisco espera. Outro ponto fundamental é a questão aí dos procedimentos, né, adequação aí às normas contábeis internacionais e respectivas interpretações, né, dos CPCs. E outro ponto, que é a adoção de processos com o objetivo de fazer toda uma auditoria das obrigações que serão entregues. Ou seja, é fundamental também o contribuinte ele estar convicto, né, ele ter a certeza de que a qualidade daquela informação, daquela obrigação acessória que ele vai estar entregando para o fisco está saneada, que está com uma boa qualidade, né, que ele fazendo aquela entrega, ele não vai ter nenhum tipo de exposição, não vai ter nenhum tipo de problema. E aqui ainda falando da legislação tributária, como eu havia mencionado antes, né, a gente tem uma grande coxa de retalhos, como eu falei, é difícil muitas vezes interpretar, cada um interpreta de um jeito, né, e o que é pior, muitas vezes uma legislação te remete a outra, né, e fica ainda mais complicado o entendimento por parte do contribuinte. E tudo isso traz reflexos, né, para o próprio contribuinte, né, toma muito tempo do contribuinte, faz com que ele tenha um custo muito elevado, né, para cumprir essas obrigações. E a gente vê aqui uma pesquisa realizada pelo Banco Mundial, né, que hoje o Brasil ele toma aí do contribuinte, em média, 1.500 horas ano para a preparação de informação, né? Então o contribuinte perde muito tempo preparando informação aí para ser encaminhada para o fisco. Isso aqui a gente está falando de uma pequena ou média empresa, né? Nem está falando de empresas grandes. Essa pesquisa aqui é com uma média empresa. E se a gente olhar para alguns anos para trás, né, esse número ainda era muito mais expressivo, porque anteriormente, há uns 4, 5 anos atrás, o número de horas necessárias, né, eram 2.600 horas. O Banco Mundial aí já deu uma boa baixada nesse volume de horas, né, mas ainda assim é excessivo, né, muito tempo aí se trabalhando para gerar informação para o fisco. Falando um pouquinho sobre o ponto de partida, né, do projeto SPED, que iniciou lá com a nota fiscal eletrônica. Então, a nota fiscal eletrônica foi o pontapé aí, né, para o sistema público de escrituração digital, quando ela veio para substituir as notas em papel, né, modelo 1, 1A e diversos outros modelos. E acontece o quê? Que, apesar de não ser novidade mais para ninguém nessa questão da nota fiscal eletrônica, tem muita gente, tem muito contribuinte ainda que não se atenta a alguns pontos importantes, né, do ajuste CINEF 7 aí de 2005, que foi até republicado no ano de 2017. Então tem alguns pontos importantíssimos, né, que a gente vê que alguns contribuintes ainda não se atentam. Então um deles fala da obrigatoriedade, né, de ser encaminhado ou disponibilizado para download o XML. Então toda vez que o emitente, né, ele tem autorização ali de uso, ele necessariamente ele precisa disponibilizar esse arquivo digital, né, da nota, o XML da nota eletrônica, tanto para o destinatário da mercadoria, bem como para o transportador contratado, quando tiver um transportador aí envolvido na operação. E, na prática, a gente vê algumas empresas não tomando esse cuidado, né, e isso é passível de autuação. O contribuinte pode até ser autuado, né, por não estar cumprindo com essa regra. Foi também instituído o documento auxiliar, né? Então, o DANF ali para acobertar, né, a nota fiscal eletrônica para facilitar mesmo a consulta ali prevista na cláusula 15ª. O DANF, ele precisa ser emitido em uma única via, né? Então é mais para acompanhar o trânsito da mercadoria, acobertar e facilitar
a análise aí numa eventual fiscalização, né? E outro ponto importante é a questão do armazenamento do arquivo digital, né, do XML. Então, o contribuinte, ele deve, tanto o emitente quanto o destinatário, deve armazenar ali pelo período previsto na legislação, né, esses arquivos digitais das notas eletrônicas. E um ponto importantíssimo, né, principalmente, é que o destinatário, sempre que ele receber, ele tem que obrigatoriamente verificar a validade, né, a autenticidade desse documento fiscal que ele está recebendo. Então, isso é uma obrigação do destinatário. O destinatário tem que fazer, né, essa verificação. E outro ponto aqui que vale a pena mencionar, que está aqui no parágrafo 2º, né, na cláusula 10ª, é a questão daquele destinatário que não seja credenciado para a emissão de nota fiscal eletrônica. Então, no caso, esse contribuinte, né, ele não precisa fazer a armazenagem do arquivo digital, do XML. Nesse caso, quando ele não é um contribuinte credenciado, né, para emissão de nota fiscal eletrônica, ele pode armazenar o próprio DANF. Então, esse é um ponto importante, né, frisar, que nesses casos pode, alternativamente, é claro, né, fica a critério aí da empresa, se ela vai fazer o armazenamento do próprio arquivo digital ou se ela vai fazer o armazenamento do DANF. E no parágrafo 3º, a gente tem um outro ponto que é fundamental, que a gente vê que algumas empresas acabam também não cumprindo, são para aquelas situações em que o documento fiscal foi devolvido, né? A mercadoria ali foi devolvida, ela não foi entregue ao destinatário. Por algum motivo, o destinatário não quis receber a mercadoria. Nesse caso, o que acontece? O destinatário ele precisa justificar o motivo no verso do DANF, né? E nesse caso, o emitente da nota fiscal eletrônica vai ter que também armazenar, né, esse DANF, guardar esse DANF pelo período estabelecido ali na legislação. Então, numa eventual fiscalização, né, ele tem a prova que a mercadoria não foi entregue e tem o DANF ali apresentando, né, no verso o motivo pelo qual o destinatário não recebeu a mercadoria. Agora, falando de uma parte fundamental para o sistema público de escrituração digital, que é a parte dos cadastros, né? Então, quando eu falo de cadastro, estou envolvendo aqui a parte de cadastro de produtos e participantes. Então, dentro de participantes ali, entendam clientes e fornecedores. E o que acontece? Cadastro hoje para o sistema público de escrituração digital é grande parte, né, do SPED. Então, quem tem um bom cadastro, tem um cadastro bem saneado, né, para a parte de participantes e de produtos, já tem meio caminho andado, né? Então, quem tem um bom cadastro já tem uma qualidade de informação mais segura, né? Já está bem melhor aí em relação à questão que vai ser transmitida para o fisco. Então, nesse cenário, né, quando a gente olha ali para clientes e fornecedores, é fundamental para a garantia das transações, né, com esses parceiros, e até mesmo para possibilitar, né, os créditos, é que esse parceiro, no caso aí um fornecedor, né, ele seja habilitado junto ao fisco. Então você tem que ter a garantia de que aquele contribuinte, né, aquele seu fornecedor, para você tomar crédito, por exemplo, ele esteja habilitado. Caso contrário, né, você comprar alguma coisa de alguém aí que não esteja habilitado, esteja numa situação inapta, por exemplo, você pode até ter os créditos glosados, né? Então tem que tomar muito cuidado. E também com a parte de cliente, até mesmo quando você vai vender, né? Tem que tomar cuidado e ter a garantia de que aquele seu cliente ele está numa situação de ativo. Então aqui a gente traz, né, situações cadastrais perante o CNPJ, né? Então perante ali a Receita Federal do Brasil, que traz algumas situações. Então, ativa, suspensa, inapta, baixada ou nula. E a única situação que permite, né, algum tipo de operação com esse seu parceiro é de ativo. Se ele tiver em qualquer outra situação, você não deve operacionalizar com esse participante, seja ele um cliente ou um fornecedor. E o porquê, né? Porque até o próprio Código Tributário Nacional, ele traz aí, ele tem a previsão da questão do devedor solidário. Então, o artigo 124 lá do CTN, ele traz, né, essa questão da responsabilidade solidária. Ou seja, quando você compra de alguém que está inapto,
você pode responder solidariamente com aquele seu fornecedor, né? Então, por isso é muito importante tomar cuidado e fazer um saneamento, né, dessa base cadastral para ter a garantia de que seus clientes e fornecedores estejam sempre numa situação regular. E outro ponto aqui que vale uma atenção é a parte do artigo 135 do próprio CTN, né, que fala da questão do responsável direto. Então, dependendo do tipo de inaptidão, né, os administradores podem até mesmo ser responsabilizados diretamente. E aí a coisa fica séria, né? Porque quando um administrador é responsabilizado diretamente, ele acaba respondendo com o seu patrimônio pessoal, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque quando você tem um administrador aí, ele tem algum tipo de situação ali que fique transparente, que foi uma situação irregular, né? Ele pode até mesmo ser responsabilizado diretamente. É claro, o fisco vai ter que provar, né, que houve má fé, vai ter que estar provando tudo isso para poder estar aplicando essa questão aí da responsabilidade direta. Mas o fisco, ele quer receber, não importa de quem, né? Então, eu tenho visto alguns casos, até de forma arbitrária, né, o fisco aplicando esse artigo 135 aí, da questão da responsabilidade direta, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu falo que é importante compliance fiscal justamente para evitar qualquer tipo de surpresa desagradável. Aqui eu trago um exemplo de como fica, né, o cadastro de participante ali dentro do SPED fiscal. Aqui um exemplo de SPED fiscal, que na verdade para a EFD contribuições o registro é o mesmo, né? Então, para quem está habituado a trabalhar aí com SPED fiscal, SPED contribuições, conhece bem aí o exemplo abaixo, né, no final da tela aí, que é todo o cadastro do participante, né? Então, tem todos os dados cadastrais aí divididos por pipes. E essa é a informação que é gerada, né, para indicar quais são os seus participantes dentro do SPED fiscal, do SPED contribuições. Então, esse é o registro de cadastro dos participantes. Agora, falando um pouquinho acerca de classificação fiscal de mercadoria, né? Então, olhando já para o 0200, aí no caso dos arquivos do SPED, o que acontece com a classificação fiscal de mercadoria? Ela é fundamental para você definir toda a carga tributária da operação. Por quê? A partir, né, da NCM, se define toda a carga tributária. Então, vai impactar em relação às alíquotas dos tributos, vai definir, né, eventual substituição tributária, eventuais incentivos, reduções, benefícios fiscais, né? Então, essa questão da classificação fiscal de mercadoria é de suma importância, porque ela vai impactar em toda a carga tributária da operação. Só que a gente sabe que nem sempre é fácil, né, também fazer essa classificação fiscal. Então, é complicado, é uma coisa complexa também essa classificação fiscal. E muitas vezes, para classificar um produto, é necessário até envolver engenheiro, né? Então, o pessoal ali da indústria, né, da engenharia de produção, tudo precisa fazer os apontamentos para uma classificação adequada. Por quê? Para você classificar uma mercadoria, muitas vezes você precisa de dimensões, composição, destinação, né, daquele item, para poder fazer a classificação de forma adequada. E se você não tiver essa classificação, né, correta para o seu produto, você pode ter impactos diretos na carga tributária da operação. Pode impactar no IPI, por quê? É a NCM que vai determinar, né, a alíquota correta do IPI. Vai definir também eventuais benefícios fiscais ali para aquele produto, né, para a operação ali com aquele produto. Da mesma forma acontece para importação e exportação, né? Você precisa classificar adequadamente o produto para realizar a importação ou exportação. Vai ter reflexos também para a questão do ICMS, da própria nota fiscal eletrônica, né? Então, olhando aqui para a questão de ICMS, por exemplo, vai impactar em situações de redução de base de cálculo, em isenções, né? Identificação de produtos que estão sujeitos ali à substituição tributária. E se falando ainda em nota fiscal eletrônica, né? Hoje, se você colocar uma NCM inválida numa nota fiscal, a nota ela acaba sendo rejeitada, né? Porque hoje a nota fiscal eletrônica ela já faz uma análise da própria NCM que está sendo utilizada para verificar, né, se é uma NCM válida ou não. Então, a nota fiscal eletrônica até mesmo já barra, né, esse tipo de problema aí em relação
a questão de ser uma NCM válida ou não. Agora, se você está usando uma NCM que ela é a válida, mas não é a correta para o produto, isso a nota fiscal não vai pegar, né? Ela não é capaz de fazer esse tipo de análise. Outros reflexos também ali, olhando para PIS, para COFINS, né, e até mesmo para a questão da contribuição previdenciária, porque a NCM também ela pode enquadrar o contribuinte ali numa questão de desoneração da folha, né? Então tem algumas NCMs aí que colocam, né, o contribuinte aí na desoneração da folha de pagamento. Também é de fundamental importância a questão aqui da NCM para o próprio SPED, né, fiscal e contribuições. Por quê? Aqui para o SPED, através, né, da NCM, CFLP e CST, é que é realizado todo o enquadramento e rastreamento da operação tributária, né? Então é através dessas informações que são realizados, né, os cruzamentos, as análises, né, que o fisco realiza para verificar se a carga tributária daquela operação, né, indicada pelo contribuinte está correta ou não. E outro ponto importante aqui, que acontece no SPED fiscal, e é comum a gente ver também, é que, diferentemente da nota fiscal eletrônica, o SPED fiscal, ele não barra, né, o PVA não vai barrar um produto que esteja utilizando uma NCM inválida. Então, se você colocar lá no seu SPED fiscal uma NCM que não seja válida, você vai conseguir passar, validar pelo PVA e transmitir sem problema nenhum. Por quê? O PVA não olha essa questão de validade de NCM. Mas aí, algumas vezes, o pessoal questiona, né? Mas como que eu vou ter uma NCM inválida no meu SPED fiscal se está correta na nota, né? Uma vez que a nota tem que ser emitida com uma NCM válida. O que acontece é o quê? Tem muitas empresas que têm cadastros antigos, né? Cadastros ali de produtos bem antigos, e quando o pessoal dá entrada da mercadoria, acaba dando entrada daquela mercadoria pelo código de produto. E o código de produto que ele tem lá dentro da empresa está amarrado a uma NCM que nem existe mais. Na nota fiscal, está com uma NCM correta. Mas como ele dá a entrada dessa nota através do código de produto, ele vai usar a NCM que ele já tem registrada na base, que não tem nada a ver com a NCM que está na nota. E aí o contribuinte não vai ver isso, porque a hora que ele passar no PVA, né, o PVA não vai apontar que ele está utilizando uma NCM inválida e vai acabar transmitindo o arquivo com esse tipo de problema. E de quem é a responsabilidade, né, pela classificação fiscal? Então, os responsáveis, né, por estar classificando adequadamente o produto é o fabricante e o importador. Então, são eles, né, que têm essa responsabilidade aí de fazer a classificação correta, né, do seu produto. Só que o fisco não exime o adquirente de analisar o documento que ele está recebendo. Então, é a obrigação, né, do próprio contribuinte, adquirente da mercadoria, assim que ele recebe esse documento fiscal, analisar tudo aquilo que envolve aquela operação, para verificar se a carga tributária está correta, para verificar se tudo ali está certinho ou não, e avaliar até mesmo essa questão da NCM, né? Então, quem está comprando a mercadoria, o adquirente da mercadoria, ele tem que ter esse cuidado também de avaliar se o fornecedor dele está indicando uma NCM adequada ao produto, né? Caso contrário, esse adquirente também ele pode ficar sujeito àquela questão da responsabilidade solidária, né? Porque a gente sabe que acontece e é frequente, né, o uso de NCMs que não são as mais adequadas ali aos produtos. E o que acontece com isso? Você tem todo um reflexo na carga tributária dessa operação, né? E muitas vezes o contribuinte erra por boa fé, né? Não soube classificar adequadamente o produto, mas tem algumas situações que alguns contribuintes utilizam, né, a NCM, mesmo que não seja a mais adequada ao seu produto, mas acabam usando aquela que lhe dá, né, uma melhor carga tributária, que reduz ali a carga tributária da operação. Só que numa eventual fiscalização e numa eventual autuação, né, o adquirente da mercadoria que também não se atentou a essa questão, ele pode ser responsabilizado solidariamente, né? Então é importante
o adquirente está atento, né? Principalmente quem é do comércio, né? Que compra ali do fabricante e recepciona os documentos, levando em consideração que vem no próprio documento fiscal, né? É importante que se faça essa análise, até mesmo se tiver algum tipo de problema, notificar, né, esse fornecedor para que ele faça as devidas correções, para vocês não terem nenhum tipo aí de problema, né, de ser responsabilizados solidariamente. E o que isso traz de consequências, né? Então, a penalidade, quando você tem algum tipo de incorreção ali numa classificação fiscal, a penalidade é grande. Se a gente olhar aqui para a questão do IPI, a multa é de 75% sobre as diferenças. Então, você vai ter que recolher as possíveis diferenças acrescidas ainda de uma multa de 75%. Dependendo da situação, né, pode ocorrer perdimento da mercadoria, cassação de regimes especiais, né, ou até mesmo a caracterização de fraude, sonegação e conluio, né, que se ficar caracterizado, né, que houve essa má-fé mesmo por parte dos contribuintes, aí os contribuintes serão penalizados, né, de acordo com o entendimento do fisco. E aí a coisa pode ficar mais séria, né, porque aí o fiscal pode estar encaminhando, né, essa questão aí para o Ministério Público. E aí a coisa fica mais grave. Para o II, da mesma forma, né, outro tributo federal aqui, então a multa, ela tem o mesmo percentual ali da multa do IPI, então sobre as possíveis diferenças, né, a se recolher ainda tem um acréscimo de uma multa de 75%, tem também uma outra penalidade prevista no regulamento aduaneiro, que é uma multa de 1%, né, sobre o valor aduaneiro, sendo que essa multa mínima é de R$ 500. Então, dependendo do valor aduaneiro, né, se o valor for muito expressivo, se for muito alto, a multa aqui do regulamento aduaneiro também pode ficar pesada. E aí a gente tem uma outra figura, né, no próprio CTN, que é o artigo 138, que fala o quê? Da denúncia espontânea. Então, se você conseguiu, né, identificar algum tipo de problema, tem uma questão aí que você precise ajustar, você tem aí à disposição, né, essa previsão legal da denúncia espontânea para que se isentar da multa. Então, se você agir antes do fisco, né, você pode fazer essa denúncia espontânea e se livrar da multa. Só que para essa denúncia espontânea ela ter validade, o que acontece? O contribuinte ele tem que apresentá-la antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados àquela infração. Então, aqui, essa previsão está no parágrafo único, né, do artigo 138, que diz exatamente isso. Para denúncia espontânea ser válida, né, o fisco não pode ter iniciado nenhum procedimento, nenhuma medida de fiscalização relacionada àquela infração. Se você agiu antes do fisco, ok. Se você agiu depois do fisco em relação àquela infração, você vai ter que pagar a multa de qualquer jeito. E aqui eu trago alguns exemplos. Então, alguns casos, né, casos reais aqui de contribuintes que estavam usando NCMs inadequadas aos seus produtos e os reflexos que eles tiveram, né, em relação ao uso indevido aí da NCM. Então, aqui em vermelho, a gente vê o que estava sendo utilizado, e em verde, o que seria correto. Então, a gente olha que a calça, por exemplo, estava ali no capítulo 42, né, da TIP, sendo que o correto era essa calça ter sido classificada lá no capítulo 62. E olha o reflexo que isso traz, né? Então, nesse caso aqui, esse contribuinte, ele estava tendo um destaque de 10% de IPI, quando esse produto, se tivesse sido classificado adequadamente, estaria sujeito a uma alíquota zero. E para o II, ele estava pagando 20% de II, quando o correto seria estar pagando 35%. Então, quando a gente olha, né, para o primeiro caso aqui, a gente vê duas situações. Em uma, ele está recolhendo a mais, em outra está recolhendo a menos. Então, aqui, a gente olhando apenas, né, para a questão de IPI e de II, a gente já viu o reflexo aqui de pagamento a maior e pagamento a menor de tributo. Sendo que isso daqui pode ter trazido os reflexos também em relação a PIS, a COFINS, a ICMS, a ICMS-ST, algum tipo de benefício fiscal, né, que deixou de ser utilizado em relação aí à NCM que estava usando, ou até mesmo que estava usando esse benefício indevidamente, enfim, pode ter trazido outros reflexos.
Quando a gente olha para o segundo item aqui, a conduta de ar, né, que foi classificada ali no capítulo 39, o correto era o 87, estava se beneficiando de uma alíquota zero de IPI, quando deveria estar pagando 12% de IPI. Então, estava deixando de recolher aí 12% de IPI. Já o II estava ok, estava no mesmo percentual. Então, observem, né, o que traz de problema uma classificação incorreta aí para o produto. Por isso é fundamental, né, se manter bem saneado aí os seus cadastros, tanto da parte de participantes, né, clientes e fornecedores, e principalmente aqui a questão das NCMs. Então, tem empresas aí que fazem, né, saneamentos cadastrais, né, em relação à classificação de produtos, né, de forma recorrente para garantir, né, que esteja sempre utilizando uma NCM correta para os seus produtos. E o impacto que isso traz, né, dentro do próprio SPED, aqui um exemplo, o SPED fiscal. Então, aqui em destaque, né, em vermelho, a gente tem aqui como exemplo o cadastro de um produto, né, o registro 0200 ali do SPED fiscal, onde está em vermelho destacado uma NCM que é uma NCM inexistente, é uma NCM que não existe, sendo que a correta era de baixo ali, a 17049020, né, e foi utilizada ali com o final 70, que é de uma NCM inexistente. E olha o impacto que isso traz, porque a hora que o fisco passa a aplicar a auditoria, né, a fiscalização eletrônica em cima desse arquivo, que ele passa pelo registro 0200, né, o cadastro aí dos seus produtos, ele de forma muito fácil vai identificar que você tem ali no seu cadastro um produto que está usando uma NCM inválida. E se o produto está usando uma NCM que nem existia e existe, as chances, né, da carga tributária das operações envolvidas ali com aquele produto estarem comprometidas é grande, né? Então você pode ter tido reflexos ali na sua carga tributária em função de estar usando uma NCM que nem existe. E isso acaba chamando muita atenção do fisco, né? Então, esses são pontos aí de atenção para evitar mesmo a exposição frente ao fisco. Falando de mapeamento tributário, então, mapeamento tributário ele é de suma importância, né? Então a maioria das empresas acabam fazendo aí o mapeamento tributário normal, chega um produto novo, vai avaliar ali qual que é a carga, né, para aquele novo produto, está vendendo para uma nova região, para um novo cliente, né? Então a questão do mapeamento tributário é fundamental, né, para você fazer os recolhimentos de forma adequada. Então você vai ter que fazer toda uma análise, né? Ter um detalhamento dos negócios que a empresa desenvolve, a região onde ela está instalada, para onde ela vai vender, né? Quais são os produtos que serão vendidos, quais operações serão realizadas, para então, com essas informações, você conseguir definir toda a carga tributária ali, para ICMS, se tem ICMS-ST ou não, PIS, COFINS, IPI, enfim, toda a carga tributária envolvida ali naquela operação. Só que para eu fazer um mapeamento tributário correto, eu tenho que ter a certeza de que minha NCM é adequada ao meu produto. Então, inicialmente, né, há necessidade de se fazer o enquadramento correto da NCM para o produto, para depois você partir, né, para um mapeamento tributário. Porque se você fizer um mapeamento tributário em cima de uma NCM que não é a correta para o produto, seu mapeamento tributário acaba ficando furado, né? Então, é fundamental ter a certeza, a convicção de que a NCM é a correta para o produto, para então você partir para o mapeamento tributário. Como eu falei, a maioria das empresas, né, quando tem um novo produto, vai vender para um novo cliente, uma nova região, né, fazem toda essa análise, fazem esse mapeamento. Só que uma coisa que a maioria das empresas acabam pecando é no monitoramento desse mapeamento. Por quê? Muitas vezes a empresa faz, né, esse mapeamento em relação a essa nova operação, esse novo produto, tudo alimenta lá seu sistema, mas não monitora o que está acontecendo ali, aquilo que está orbitando, né, aquela sua operação, né, as legislações ali que estão alterando, o que está acontecendo. E é aí que acontecem os problemas, porque se a empresa não está monitorando aquela operação, mudou alguma coisa na legislação e não foi observada, ela vai estar trabalhando de forma errada. Então, além do mapeamento tributário, né, é fundamental que se realize aí um monitoramento desse mapeamento. Então, o processo de mapeamento é feito no início, depois de mapeado,
necessariamente você deve fazer um monitoramento desse mapeamento para garantir, né, que qualquer alteração que impacte ali alguma de suas operações, você já possa corrigir, você já possa estar alterando, né, de forma a atender à nova legislação. Aqui o exemplo também do impacto, né, que traz para o compliance fiscal a utilização de uma alíquota incorreta, né, numa operação. Então, aqui a gente já está falando de registro de item, né? Diferentemente de lá do cadastro de produtos, quando a gente estava olhando para o 0200, aqui num exemplo também de SPED fiscal, em uma compra para industrialização, né? Onde houve aqui o destaque em vermelho, né? Apontado aí para uma setinha, do IPI zero. Quando, na realidade, né? Esse produto estava sujeito a uma alíquota de 5%. Então, esse é um tipo de situação que o fisco evidencia com muita facilidade. Por quê? Ele tem a fiscalização eletrônica. Quando ele recebe o arquivo, ele começa a fazer essas análises. E aqui, facilmente, né, através do 670, que é o registro do item, ele pega o código do produto, vai lá no 0200, onde está cadastrado esse produto, e olha para a NCM. E aí ele vai bater lá na tabela TIP e vai falar, opa, esse produto aqui está sujeito a 5, mas o contribuinte está indicando 0. Então, facilmente o fisco pega nesse tipo de erro. Por isso é importante o cuidado. E quais são, né, as penalidades para informações omitidas, inexatas ou incompletas? Então, a gente tem, né, uma previsão ali no artigo 57 da medida provisória 258, dígito 35 de 2001, que foi até alterada, né, em 2013 lá pela lei 12.873, que ajustou o percentual, né, dessa multa. Então, a gente tem ali na linha A, né, do inciso 3, uma multa de 3, a previsão de uma multa de 3%, não inferior a R$ 100, né, do valor das transações comerciais ou das operações financeiras. Ou seja, aquilo que você teve de omissão ou que preencheu de forma incompleta ou inexata, te sujeita a uma multa de 3% em relação ao valor dessas transações ou dessas operações, né? Então, dependendo do que ficou ali omitido ou preenchido de forma incorreta, te traz aí uma penalidade, dependendo do valor, né? Uma penalidade pesada. Então, uma coisa que o pessoal fazia bastante antigamente, né? Principalmente quando se começou aí com o SPED, era entregar a obrigação sem movimento, né? Não conseguiu parametrizar sistema, não conseguiu ajustar ali o seu sistema de forma correta para gerar a obrigação, chegava lá na época de entrega, né? Pô, vamos entregar sem movimento e depois a gente corrige isso daí. Mas olha o risco, né, que essa empresa corria, né? E algumas ainda hoje acabam fazendo, não entregando algumas informações. O fisco pode aplicar uma multa aí de 3% em cima de todo o valor. Então, imaginem vocês um SPED de contribuições sendo entregue sem movimento, por exemplo, né? Então, o fisco pega isso também de forma muito fácil, porque se o contribuinte não está entregando informação no SPED de contribuições, mas está informando no SPED fiscal, ou vai informar ele depois na sua contabilidade, o fisco vai ter, né, essa visão de que ele está informando dado em uma obrigação e que outra obrigação ele está informando que não tem movimento, né? Então as empresas acabavam fazendo muito, né, dessas entregas aí sem movimento, justamente para não pagar a multa pelo atraso, né? Mas corriam um risco de pagar uma multa muito maior, né, se fossem enquadradas aí nessa questão dos 3%. E como eu falei, né, algumas empresas ainda deixam de entregar alguns pontos exigidos aí e acabam se sujeitando a essas penalidades pesadas. Falando um pouquinho agora dos cruzamentos, né? Dos cruzamentos aí nessa era digital. Então, a gente tem uma mudança bem significativa, né, de atuação por parte do fisco, né? Então, até a forma de eles atuarem mudou bastante, né? Então, o que acontece hoje? Hoje é auditoria eletrônica, né? Como eu falei lá no início, antigamente era tudo feito de forma manual, era muito mais difícil, né, para fiscalização. Antigamente eles olhavam para o passado, né, faziam auditoria do passado. Hoje eles já conseguem até mesmo ver o presente e projetar, né, o futuro. Eles já conseguem fazer até mesmo projeções. Antes era repressiva, hoje está mais preventiva, né? Então
o fisco tem trabalhado de forma mais preventiva, tem apoiado, de certa forma, aí, os contribuintes. Antes era isolada, hoje é integrada. Por que esse isolado e esse integrada, né? Porque anteriormente cada fisco cuidava da sua parte e tudo certo. Hoje não, hoje todo mundo bebe numa única fonte, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, né? Então tem essa integração, acaba tendo essa troca de informações, até mesmo entre Receita Federal, né? E Cefaz dos estados. Antes era por amostragem, hoje o fisco está pegando todas as operações, não tem jeito. Antes, fiscalização em loco, hoje a fiscalização acaba sendo realizada à distância mesmo. Antigamente, provas em papel, hoje as provas são eletrônicas, uma vez que todas as obrigações aí acabam sendo, né, assinadas digitalmente. E antes, até os fiscais, né, eram mais generalistas. Hoje a gente observa fiscais mais especialistas em determinadas obrigações, em determinados tributos, né? Então, o pessoal acabou se especializando mais aí em relação ao que a gente via, né, anteriormente. Aqui eu tenho um exemplo de cruzamento do SPED fiscal com a GIA, né, de São Paulo, aqui um exemplo de cruzamento com a guia de apuração do ICMS do estado de São Paulo. Acredito que a maioria dos participantes hoje aqui são empresas, né, do estado, então devem estar acompanhando aí aquela lei nos conformes, que trata também, né, que vem aí junto com a lei nos conformes, esse processo de transição para a eliminação da GIA aqui no estado. E o que acontece, né? O fisco ele tem feito o quê? Ele tem criado uma GIA que ele está chamando GIA da EFD e cruzando com a GIA que é entregue pelo contribuinte, né? Para que ele está fazendo isso? Para verificar se a consistência dos dados, se a informação que o contribuinte está mandando ali no seu SPED fiscal, se está batendo com a informação que ele está mandando na GIA. Então, esse é um processo, né, que o fisco aqui de São Paulo está realizando para ele poder eliminar a GIA. Então, ele quer ver, né, a qualidade da informação do SPED fiscal para depois, então, ele eliminar a guia de apuração, aí, a GIA de São Paulo. Alguns contribuintes já estão sendo notificados, né, por divergências. Então, quando o fisco gera essa GIA da EFD e cruza com a GIA-SP e pega alguma diferença, ele já notifica o contribuinte, né, que está com essa eventual diferença, para ele regularizar. Então, nesse primeiro momento, né, é uma notificação para autorregularização. Então, não quer dizer que o fisco vai autuar o contribuinte, né? Então, ele está orientando, num primeiro momento, para que o contribuinte corrija, né, essa eventual inconsistência. Então, é importante, né, o contribuinte, antes mesmo de fazer, apesar da gente saber que eles não estão autuando, que eles estão notificando, mas de qualquer forma o contribuinte acaba ficando exposto, né? Porque se ele tem diferenças ali, o fisco acaba ficando mais atento àquele contribuinte que está apresentando erros. Outro ponto importante, outro exemplo de cruzamentos, a gente tem aqui para a parte dos XMLs, para as notas fiscais, né? Então, aqui falando um pouquinho de nota fiscal de emissão própria, alguns cruzamentos aí que o fisco pode realizar, né, entre o SPED fiscal e os XMLs. Então, aqui já estaria naquele quesito aderência da lei nos conformes, né? Então, a lei nos conformes, que traz aquela classificação, né, que varia aí de E a A+. Então, o contribuinte que está seguindo tudo aquilo que a legislação exige, né, ele tem uma boa classificação, ele vai estar lá na classificação A+, e aí ele vai ter os benefícios ali por ter uma boa classificação. Então, para garantir, né, essa classificação boa, né, ter uma boa classificação aí na lei nos conformes, é fundamental que você esteja atendendo ao quesito aderência, né, porque é um dos pontos, né, é um dos pilares aí da lei nos conformes. Então, hoje a lei dos conformes, ela está tratando para a classificação, né, ela está te dando uma nota pela aderência e outra pela adimplência, que é o pagamento do tributo. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, dos cruzamentos que podem ser realizados aí pelo fisco para ver como que está a questão da sua aderência, né? Se o que você está emitindo de nota está batendo com o que você está registrando no seu livro digital ali do ICMS-PI. E da mesma forma, isso é feito para os documentos recebidos também, né? Então, todos aqueles XMLs que vocês recebem aí por parte dos fornecedores também são cruzados, né,
para garantir aí a consistência, né, daquilo que você teve de emissão aí contra o seu CNPJ com o que você está registrando no seu livro fiscal digital. E se você tem uma aderência boa, se você está com a informação consistente, você vai ter uma boa nota aí para esse quesito, né? Falando de algumas outras possibilidades de cruzamentos, então, é claro, dentro de uma infinidade de cruzamentos que o fisco pode realizar, né, a gente acabou separando alguns aqui só para dar uma ideia do que pode ser realizado aí por parte do fisco. Então, olhando aqui para a parte federal já, né, um exemplo aí de cruzamento do SPED de contribuições com a DCTF, né, então quando a gente pega o PIS a recolher ali, que está registrado na EFD Contribuições, ele foi corretamente declarado ali na DCTF, né, também há a possibilidade aí do cruzamento do SPED fiscal com a EFD Contribuições, da EFD Contribuições com a ECD, né, então PIS retido na fonte que eu coloquei lá na minha EFD Contribuições, lá no F600, está batendo com o que eu coloquei no registro I-155 lá da minha escrituração contábil digital, então o fisco vai cruzar, vai ver se há consistência desses dados. Da mesma forma, né, vai fazer o cruzamento ali da DCTF com o ECAC, para ver, né, se o valor que foi declarado ali na DCTF aparece como comprovante lá de arrecadação, né, lá dentro do ECAC. Então, esses são os cruzamentos que podem ser realizados, né, conforme eu falei aqui, são apenas alguns exemplos dentro da infinidade de cruzamento aí que o fisco pode realizar. E aí eu pergunto, como ser assertivo, né, e eliminar riscos em um cenário tão complexo, né, tão difícil como esse, que é o cenário tributário brasileiro, né? É aí que entra o TOTUS Inteligência Fiscal, que é uma ferramenta da TOTUS, cujo objetivo é apoiar o nosso cliente nessa questão de compliance fiscal. Então, o objetivo do TOTUS Inteligência Fiscal é apoiá-los aí em relação ao compliance. Por quê? A ferramenta ela vai fazer toda uma análise de dados, né, das suas obrigações, apontando eventuais inconsistências, para que você consiga transmitir uma obrigação com uma boa qualidade de informação, né? E, consequentemente, você vai minimizar os seus riscos, você vai mitigar os seus riscos. Aqui eu mostro um pouquinho do que faz o PVA, né? Hoje tem muito contribuinte que acredita que o programa validador e assinador do fisco, quando ele faz uma validação ali no PVA e o PVA não aponta nenhum tipo de erro, que ele pode transmitir esse arquivo que ele está com a vida tranquila porque o PVA não apontou erro nenhum. Só que quando o PVA não aponta erros, ele está falando que você não tem erros em relação à estrutura, você não tem erro estrutural. Mas o PVA não está olhando para o conteúdo da obrigação. O conteúdo da obrigação é avaliada quando recepcionada pelo fisco, ou seja, a partir do momento da transmissão. Então, aquele contribuinte que acha que passou no PVA, não teve problema nenhum, ele faz a transmissão e acha que está com a vida tranquila, ele está completamente enganado. Por quê? A partir da transmissão que ele realiza, é que começam os problemas dele se ele tiver algum tipo de inconsistência dentro do conteúdo da sua informação. Por quê? Porque é nesse momento que o fisco começa a aplicar a fiscalização eletrônica, começa a olhar para o conteúdo daquelas obrigações, né? E se eventualmente tiver alguma coisa inconsistente, o fisco pode acabar, né, autuando esse contribuinte. Então, quando o fisco recepciona, ele vai aplicar suas regras, né, de fiscalização eletrônica, por isso ele disponibiliza até o PVA, né? O PVA é disponibilizado justamente porque o fisco precisa validar o que o contribuinte vai estar mandando para ele, tanto que eu costumo dizer que o PVA nada mais é que um filtro para o fisco receber, né, cada um dos arquivos ali dentro dos layouts determinados para cada uma daquelas obrigações. E a gente vê, né, de forma clara, quando você passa um arquivo no PVA e que o arquivo apresenta algum tipo de erro, o PVA nem deixa o contribuinte transmitir essa obrigação. Por quê? O fisco não quer receber um arquivo que ele não terá condições de trabalhar, né? Ele não vai conseguir aplicar as suas regras de fiscalização eletrônica em cima de um arquivo que esteja com a estrutura comprometida. Então, o PVA vai garantir isso para o fisco, vai garantir que o contribuinte está entregando a obrigação dentro daquele layout padrão. E aí, a hora que o fisco recepciona, ele passa a aplicar, né,
a fiscalização eletrônica individualmente falando ali para cada uma das obrigações e também realizando cruzamentos entre as obrigações, né? E aí, quando ele começa a aplicar nesses cruzamentos, ele não se limita a cruzar apenas as obrigações, né, do próprio contribuinte. Hoje, o fisco também acaba realizando cruzamentos entre contribuintes, né? Então, o fisco hoje ele pode fazer cruzamento de dados ali da sua empresa com seus clientes, com seus fornecedores, né? Então, o que você comprou de mercadoria, o fisco vai fazer o quê? Ele vai cruzar os XMLs lá emitidos pelo seu fornecedor com o seu livro fiscal do ICMS-PI, por exemplo, para ver se está tudo ok, se está batendo a informação, da mesma forma que ele vai cruzar os seus XMLs com os livros fiscais, né, dos seus clientes. Então, o fisco não dá ponto sem nó. Tudo isso que ele tem, né, de informação, da forma que ele está recebendo essa informação, é justamente para ele poder trabalhar, para ele poder fiscalizar. Aqui eu mostro como a maioria das empresas trabalham, né, como é o fluxo aí da grande maioria dos contribuintes hoje no país. Então, as empresas geram normalmente as suas obrigações ali nos seus ERPs, validam no PVA e transmitem para o fisco. Aqui eu já mostro como fica o fluxo com o TOTVS Inteligência Fiscal. Então, o processo não muda muito, né? O contribuinte, aí, no caso, o nosso cliente, ele vai gerar suas obrigações no seu sistema, vai validar no PVA, validado no PVA, não tem nenhum erro que impeça a transmissão. Antes de transmitir para o fisco essa obrigação, ele vai passá-la no TOTVS Inteligência Fiscal para que seja validado o conteúdo. E aí o TOTVS Inteligência Fiscal vai fazer auditorias, né, individuais aí em cada uma das obrigações e também cruzamentos entre elas para poder apontar para o nosso cliente, né, eventuais inconsistências. E sendo apresentadas as inconsistências, né, o usuário vai voltar lá na sua base, vai aplicar as correções necessárias e vai repetir todo o processo. E aí passou novamente no TOTVS Inteligência Fiscal, não tem mais erro, corrigiu o que tinha para corrigir, volta para o PVA apenas para fazer a transmissão do arquivo para o fisco. Aqui eu mostro todo o processo, né? Então, o nosso processo diferenciado de captação de conteúdo. Então, aqui está o grande diferencial, porque tudo que acontece, né? Tudo que ocorre de alteração, então, aquelas 220 alterações que acontecem diariamente, a gente está captando. Então, tudo que tem impacto na área fiscal, contábil, trabalhista, previdenciária, né, está sendo captado, passado por uma fábrica de conteúdo que nós temos, que é uma área composta por diversos profissionais, são especialistas, né, em legislação, interpretação de legislação, então é uma área composta por advogados e contadores, que fazem toda uma consolidação legislativa, transformando isso em regra sistêmica. Então, eles vão interpretar essa legislação e transformar isso em regra sistêmica para alimentar o nosso banco de conteúdo parametrizável, que é o responsável por alimentar o TOTVS Inteligência Fiscal, para assim conseguir manter, né, o nosso cliente atualizado. Então, mudou alguma coisa na legislação, a gente tem um SLA aí de 72 horas para estar ajustando o TOTVS Inteligência Fiscal. Então, mudou alguma coisa na legislação que tem impacto em alguma das regras aqui de auditoria do TOTVS Inteligência Fiscal, em até 72 horas isso estará atualizado. Como a ferramenta funciona totalmente via web, o cliente não precisa se preocupar em ele estar atualizando nada. Sempre que houver, né, algum tipo de alteração, essa alteração é aplicada pela própria TOTVS e o usuário, assim que ele acessar a ferramenta, ele vai estar utilizando a última versão. Então, ele não tem, né, a preocupação de ele atualizar. Como a ferramenta funciona totalmente via web, é atualizada automaticamente. E o fato de ela ser web facilita também a questão de uso, né? Porque como é uma ferramenta via web, não tem implantação. Então, quando o cliente contrata essa ferramenta, em um dia está disponibilizada para ele passar a utilizar. Então, como não tem implantação, né, fica muito mais simples aí a questão do uso dessa ferramenta. E tudo que for encontrado de problema vai ser categorizado por nível de criticidade, alto, médio ou baixo, né, de acordo com aquilo que traz uma maior exposição fiscal aí para o nosso cliente. Outro ponto importante, né, que a ferramenta vai acabar auxiliando aí nos processos contábeis, fiscais e tributários, né, vai acabar ajudando com que o cliente tenha uma melhora nesses processos, bem como também ela permite que sejam gerados uma série de relatórios gerenciais, né, que são relatórios que apoiam bastante aí, até mesmo a tomada de decisões por parte do cliente. Por quê?
A gente gera uma série de relatórios em cima da ECD, por exemplo. Em cima da ECD são gerados relatórios como índices de endividamento, de rentabilidade, demonstração de fluxo de caixa, EBITDA, né? Então tem bastante relatório que o pessoal da área contábil às vezes acaba até fazendo isso de forma manual, né? Utilizando aí o Excel para fazer. E a ferramenta permite que você extraia diretamente da ECD aqui essas informações. Outro ponto importante é que tudo aquilo que for indicado de problema, né, dentro do arquivo, aqui um exemplo de um problema com código de situação tributária, do ICMS aqui no caso, além de dar origem, né, falar qual que é o documento fiscal que está com problema, qual que é a linha do TXT onde está aquele documento fiscal, o TOTVS Inteligência Fiscal também vai orientar o usuário como ele vai corrigir, né, dentro da linha ali TOTVS, do produto TOTVS que ele use, seja o RM, o DataSul, Logix ou Proteus. Então isso ajuda bastante, até mesmo no ganho de tempo, né? Porque a ferramenta vai apontar o que está errado, vai dar a solução e vai te dar o caminho ainda para você corrigir lá dentro do seu sistema da TOTVS. Esses são os cruzamentos que são realizados hoje pela ferramenta. Então hoje a gente tem um total aí de 34 cruzamentos, atendendo às obrigações aí do Sistema Público de Escrituração Digital, e mais algumas declarações, né, como DCTF, DIRF, PERDCOMP, CAC. Temos ainda obrigações mais antigas, né, como DIPJ e DACOM, que já foram até mesmo extintas, mas são mantidas na ferramenta porque o cliente que quiser fazer uma análise de período retroativo, ele tem essa flexibilidade, ele consegue olhar para o passado, né? Então, eu quero fazer um cruzamento do meu SPED de contribuições com minha DACOM lá no período em que a DACOM era obrigatória e eu entregava paralelamente com a minha EFD contribuições. O usuário consegue fazer. Ou até mesmo, quero fazer uma auditoria individual do meu SPED fiscal lá de 2017, por exemplo. Pode ser realizado também. E o mais importante, quando ele faz uma análise de período retroativo, né, quando ele faz uma auditoria desse arquivo de período anterior, as regras aplicadas são as regras vigentes na época. Então, quando o TOTVS Inteligência Fiscal olha para esse arquivo, né, de período anterior, ele aplica as regras vigentes na época por conta do nosso banco de conteúdo parametrizável, né, que ele trabalha com históricos de vigências legais. Então, sempre que ele olhar para um arquivo de período retroativo, ele vai aplicar a regra vigente no período daquele determinado arquivo. Aqui alguns exemplos dos indicadores, né, que eu havia mencionado ali para contabilidade. Então, indicadores aí, né, de rentabilidade, de endividamento, financeiros também. E todos os indicadores trazem gráficos, né? Então, todos os relatórios trazem gráficos também para facilitar a visão, né, por parte do usuário, para facilitar a análise ali por parte do usuário. Esses são os módulos, né, que a ferramenta possui. Então, como eu falei, atende todas as obrigações aí do SPED. Tem o módulo cruzamentos. E ainda mantemos o Sintegra também para quem quer fazer uma análise retroativa, né, olhando para essa obrigação mais antiga aí, que é o Sintegra. Então, para o cliente que precisa também trabalhar ali com algum tipo de informação do Sintegra, ele consegue fazer a auditoria também desse arquivo. E para finalizar, gostaria de agradecer a todos os participantes, né, e falar para vocês que todos que participaram têm direito aí a uma cortesia, né, de uma auditoria eletrônica gratuita em um arquivo do SPED, para ver como que funciona a mesma ferramenta, para ver os resultados, né, que serão entregues, para entender o funcionamento mesmo da ferramenta. E o mais bacana é que essa demonstração ela é realizada por um especialista, né, então fica mais fácil para vocês entenderem todo o contexto aí do que é feito de auditoria no arquivo. Bom, Adriano, da minha parte, é isso. O pessoal tem alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Para todo mundo aí, quem tiver dúvida, para postar aqui para a gente ver o que sai aqui para a gente responder. Ótimo. E só aproveitando enquanto sai alguma pergunta aqui, você falou sobre essa auditoria que a gente vai fazer para quem participou, né? Acho que a maioria
que se inscreveu, uma parte dela respondeu já no formulário de inscrição para o webinar, se tinha interesse ou não. Então, a gente vai partir desse formulário e vai entrar em contato com vocês, clientes, ao longo da semana, para combinar essa auditoria. Dá mais um tempinho para ver se o pessoal... Aqui, ó, vamos lá. Surgiu uma pergunta aqui, Mário, vou colocar na tela para o pessoal verificar. A pergunta é do Tiago. Como que o sistema de inteligência da TOTVS realiza essa verificação da legislação no produto? Checa banco de dados do governo? Na realidade, é um banco de dados, né, nosso. Então, a gente tem aquela fábrica de conteúdo que é responsável por estar captando as informações nos diários oficiais, né, da União, estados e municípios, e fazendo a interpretação dessa legislação. Então, quando essa área, né, essa fábrica de conteúdo, ela trabalha essa informação, ela interpreta essa legislação, ela vai criar a regra para cada uma daquelas leis. Então, isso que alimenta o TOTVS Inteligência Fiscal, né? Então, a gente tem todo um corpo aí de inteligência trabalhando para alimentar esse sistema. Vou colocar outra pergunta, Mário. Essa é mais processual, vê se você consegue responder. A pergunta da Kelly. Quando recusamos o verso da nota, além de guardarmos a cópia, devemos também cobrar a emissão da nota de entrada por parte do emitente? Aí eu vou dar o meu ponto de vista. Se houve a recusa, não tem a necessidade de o destinatário fazer a nota de desculpa, não entendi se ela está perguntando se o destinatário tem que fazer a devolução ou se ela precisa fazer uma nota de entrada. Pode só repetir se ela complementa. Vamos ver. Kelly, complementa a sua pergunta para a gente. Ela está complementando aqui. Eu imagino que ela deve estar falando que quando ela devolve uma nota fiscal de um fornecedor, não aceita e faz a devolução, se o fornecedor precisa emitir uma nota de devolução, ou se é simplesmente fazer a recusa da nota, né? Não, se ele não recebeu, se o cliente, vamos supor, ela está vendendo para um cliente dela, chegou lá a mercadoria, o cliente não recebeu, não quis receber, a mercadoria não deu entrada lá no cliente dela, então simplesmente ele vai fazer, né, a recusa, vai escrever no verso da nota os motivos da recusa e pronto, ele nem deu entrada, ele não vai precisar fazer uma nota de devolução, se essa foi a pergunta, né? Porque aí, como a mercadoria não entrou lá no cliente dela, ele vai simplesmente colocar no verso da nota o motivo da recusa. Ela complementou aqui, eu recuso uma nota e aí o emitente não tem que fazer um processo para fechar essa nota? Se ela recusou, não, né? No caso, o emitente, aí a hora que ele receber o DANF lá com a recusa por parte do seu cliente, né, ele pode fazer a nota de entrada, ele pode dar entrada essa mercadoria que está retornando, né? Mas aí ele faz ele mesmo a nota de entrada. Como não deu a entrada lá no cliente dele, o cliente não vai emitir essa nota. Então aí o próprio emitente pode fazer uma nota de entrada, né, e guardar esse DANF com os motivos da recusa. Mais dúvidas, pessoal? A gente vai compartilhar com vocês um material a respeito do que foi apresentado hoje, tá? E esse webinar, inclusive, ele está sendo gravado. A gente vai compartilhar com vocês a gravação também, para que vocês possam reassistir ou compartilhar com os colegas da empresa de vocês, tá? Mais dúvida, pessoal? Se não vier mais dúvidas, a gente vai encerrar por aqui, já são
4h13? Tá aqui, ó, vamos lá, tem mais uma pergunta aqui, ainda sobre essa questão da nota fiscal. Deixa eu verificar aqui e colocar na tela. Aqui, ó, pergunta do Wesley. E se essa recusa for apenas uma recusa eletrônica? Manifestação do destinatário, por exemplo, uma operação não realizada. Aí precisa ver caso a caso, aí tem que analisar, né, a situação para ver qual que é o melhor procedimento. Aí o ideal é olhar caso a caso. Bom, gente, mais alguma pergunta? A gente vai encerrar, então, por aqui. Mário, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está acompanhando online esse webinar. Peço a vocês que fiquem atentos. A gente está fazendo uma série de webinars ao longo de abril, tá? A gente está compartilhando por e-mail para vocês e também nas redes sociais da TOTUS IP, Facebook, Instagram e principalmente o LinkedIn. Então, quem não segue a TOTUS Interior Paulista, acompanhem por lá para vocês receberem todo esse conteúdo mais rapidamente e participar de todas essas ações que a gente está fazendo, tá bom? Valeu, gente. Valeu, Mário. Obrigado. Valeu, pessoal. Bom, eu que agradeço. Boa tarde, pessoal.